Muito bem. Então, como vocês sabem, a gente sempre posta o link um pouquinho antes das 9, para vocês irem conectando. E aí até 9h05 a gente fica aguardando, né? Todos entrarem na sala, para depois dar início. Então vamos dar início à nossa revisão, né? Nós estamos para quinta-feira, e hoje então a gente vai fazer uma revisão com foco em nos preparar, né? Para esse desafio aí da quinta. Então, são tópicos especiais, né? Para vocês focarem exatamente nesses elementos que a gente vai estar tratando aqui, claro, né? O conteúdo todo da disciplina, né, pode acabar aparecendo na prova, né? As aulas foram da aula 1 até a aula 6, o conteúdo todo da apostila é da aula 1 até a aula 6, tá? Tivemos revisões intermediárias aí, né? Na primeira parte da disciplina, depois na segunda, e agora a gente vai ter uma revisão de foco de preparação para a prova, tá? Então, embora essa revisão seja, né, com esse cunho, vocês não podem perder de vista que a disciplina, né, completa, né, faz parte, então, do processo avaliativo, tá? Muito bem. Revisando o nosso calendário, né, que é a praxe, né? Todo início de aula a gente revê esse calendário para relembrar do processo avaliativo, a fim de que ninguém esqueça, né, das etapas e faça tanto o processo da N1 quanto o processo da N2, para não chegar no final, né, e se achar surpreendido, né? Então, não há surpresa. Todas as aulas a gente repete de novo, de novo, de novo, né? Todo o processo avaliativo através do nosso calendário, tá? Claro, esse calendário fez parte, né, lá do nosso primeiro dia de aula, quando a gente fez o contrato pedagógico, um vídeo de mais de 1 hora, onde a gente tratou longamente, né, sobre todo o processo, formato das aulas, presença, média final, avaliativo no Moodle, prova final no Moodle, substituição no Moodle, trabalho disciplinar no Classroom, os prazos das avaliativas da N1 no Moodle, que é o guia do aluno, é um arquivo que vocês sempre devem estar atentos. Tudo isso a gente fez passo a passo, né? A gente fez o acesso ao Moodle do zero. Abrimos o site da QI, clicamos a barra serviços, acessamos o Moodle, a disciplina de matemática financeira. A gente abriu o guia do aluno, mostrou o prazo das atividades avaliativas. A gente entrou ali na semana 1, semana 2, mostrando ali as avaliativas para vocês. A gente mostrou onde vai aparecer a prova, a substituição, né? Tudo isso ficou muito esclarecido. E o trabalho disciplinar é a mesma coisa. A gente abriu o Classroom, mostrou onde está o tópico do trabalho disciplinar, mostrou que vocês têm que abrir o arquivo, vocês têm que desenvolver ali os cálculos, né? E fazer a entrega do trabalho, clicando lá em marcar, concluir e entregar. 98% da turma já entregou o trabalho disciplinar, né? Ou seja, entregou no prazo, tá? Algumas pessoas não entregaram o trabalho, e vale 6 pontos nenhum, né? Então, isso foi alertado, tá? Em todas as aulas, a gente falou desse calendário, a gente falou que o trabalho entregar até o dia 19, o dia 19 já passou, tá? Hoje é dia 21, né? Então, tivemos ali uns 2 ou 3 alunos que perderam esses pontos aí do trabalho, né? Fizeram a entrega, tá? Então, agora é o desafio da prova, né? E se conseguir, né? Com a nota da prova e as avaliativas da N1, né? Avaliativa 1, 2 pontos, avaliativa 2, 2 pontos, ainda pode ser que consiga passar para o médio. Se não, pela falta de não ter feito, ele pode cair na substituição, tá? Então, temos aí alguns que estão com esse caso, né? Mas a gente lembrou, né? Todas as aulas foi mais do que lembrado, recomendado, né? Nós tivemos aí na primeira metade da disciplina aula 1, 2 e 3, dia 25 do 5, 27 do 5 e 1 do 6, os conteúdos iniciais, então, né? Que foram ali dos juros, a revisão da matemática, né? Juros sim compostos, depois aula 2, aumento e desconto excessivo, e na nossa aula 3, a gente teve as primeiras rendas financeiras, né, antecipadas e pós-antecipadas. Tivemos uma revisão, né, dessa primeira parte da disciplina, tá? Foi recuperado no dia 7 do 6, em função do feriado, no dia 3, né, do 6. Depois, na metade da disciplina, a gente teve, da aula 4 até a aula 6, né, a aula 4 a gente teve as rendas financeiras 2, foi a renda diferida, a aula 5, o sistema de amortização prática, a aula 6,
o sistema de amortização SAC. No dia 17 a gente fez uma revisão dessa segunda parte da disciplina, né? E vocês, claro, da primeira parte da disciplina, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, valendo 2 pontos, cujo prazo estava no guia do aluno. Isso a gente falou no primeiro dia de aula, né? E esse ficou lá, né? Foi algo em torno de 2 semanas. A atividade ficou lá em aberto para vocês fazerem, né? De novo aqui, né? 98% da turma fez, mas teve ali uns 2% que não fez, né? Perdeu 2 pontos. A atividade avaliativa 2 no Moodle, né? Tem prazo para fazer, tá lá, né? Se passar o prazo também perde 2 pontos aí, importantes, né? Então não deixem de fazer. De novo aqui, uma boa parte já fez, né? Mas se deixar passar, né? Perde esses 2 pontos. O trabalho disciplinar já fechou, então foram 6 pontos na N1, tá? Quem fez as 2 avaliativas já tem 4 pontos, ou soma lá para ver quanto é que ficou, né? Soma a nota do trabalho, né? Já vai saber que nota ficou na N1, né? Inclusive todos que já entregaram o trabalho disciplinar, eu já corrigi e já devolvi com nota. Já devem ter recebido uma mensagem, né? No e-mail de vocês lá, trabalho devolvido. Vocês têm que acessar lá o Classroom e olhar a nota que ficaram, tá? Hoje, então, a gente tem a nossa revisão, dia 22/6. A gente vai fazer essa revisão de tópicos especiais para a nossa prova. A prova acontece no dia 24. Então, hoje é o último dia de conexão ao vivo, né? Dessa disciplina de matemática financeira, tá? Dia 24 não tem conexão ao vivo, dia 24 é somente a prova. Então, dia 24, quinta-feira, vai ser postado para vocês uma meia hora antes ali das 9 horas, ou seja, 8h30, 8h40, 8h45, vai ser postado as instruções da prova. Os detalhes, vocês vão ler as instruções, vai ter nas instruções o código da prova, vocês vão copiar o código. Aí vão acessar o Moodle, disciplina de matemática financeira, vão clicar lá na prova, né? Ao clicar na prova, ela vai pedir o código de vocês, inserem o código, e aí então vocês vão ter ali 10 questões para fazer, né? Valendo 10 pontos na N2, tá? Então, a média final, N1, as notas das avaliativas, mais o trabalho disciplinar, 10. N2, prova, 10 pontos. Soma as duas, divide por 2, tem que dar no mínimo 6, né? Para aprovação. Se ficar abaixo de 6, aí tem que fazer a substituição no dia 10/7. É uma prova que também está lá no Moodle para vocês, somente no dia 10/7, né? Para quem ficar abaixo da média 6. Claro que além da média 6, né? Precisa da frequência. Frequência de 75%, né? Então tem que ter assistido 75% das aulas, tá? Para aprovação. Muito bem. Esse é o nosso processo avaliativo. Avaliativa 1 no Moodle, avaliativa 2 no Moodle, trabalho disciplinar no Classroom, prova no Moodle, substituição no Moodle. Isso do nada desde o primeiro dia de aula e a gente repetiu isso em todas as aulas, tá? No entanto, estamos aí no finalzinho, né? Ainda falta a prova, então pode ser que vocês tenham, né, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a prova, né? Esse processo que está para finalizar na quinta-feira. Como é que tá para vocês, gente? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer? A Bárbara colocou tranquilo, legal, Bárbara. A Laura também colocou tranquilo no chat. Legal, Laura. Maria Luísa também colocou tranquilo. Muito bem. Então vocês já, a N1, tá? Vocês já têm condições aí de somar as notas de vocês, né? Então vocês vão ver lá no Moodle quanto é que ficaram na avaliativa 1, quanto é que ficaram na avaliativa 2, né? Vão ver a nota de vocês ali no Classroom, quanto é que ficaram no trabalho, somado vocês já têm a nota da N1, tá?
A Bárbara gostou da matemática. Olha só, Bárbara, tá se descobrindo, hein? Quem sabe a Bárbara é das exatas, né? Achou que era difícil, foi tranquilo. É isso aí. A nossa ideia é tentar fazer as coisas ficarem tranquilas. Hein? Quem sabe a Bárbara aí se encaminha para uma gestão financeira, hein? É dos números, olha só. Ou contabilidade. Muito bem, gente. Então, se vocês não tiverem aí nenhuma dúvida em relação ao processo avaliativo, a gente vai adiante, então, né? Com a nossa revisão, tá? Então, não esqueçam desse compromisso. No dia 24, quinta-feira, é a prova final de vocês no Moodle, gente, tá? Não tem outro dia nem outro horário para fazer. É nesse dia, tá? Quem não fizer vai acabar caindo na substituição, né? É a última chance a substituição, né? Então, não quero que ninguém corra esse risco, né? De chegar na substituição, tá? Por isso, em todas as aulas, a gente sempre lembra, né? De todo o processo avaliativo, para vocês fazerem ele dentro do prazo e não correrem o risco de cair na substituição, que aí é um risco grande, né? De reprovação, tá? Muito bem. Então, vamos dar início à nossa revisão, tá? Eventualmente, alguns perguntam, professor, eu posso estudar só pela revisão? A revisão ajuda muito, com certeza, né? São tópicos aí especiais para vocês se prepararem para a prova. Claro, ajuda muito. Mas não se fixem só nisso, né? Porque senão daqui a pouco vocês vão chegar na prova, né? Vai aparecer uma questão lá, mas essa questão não estava na revisão. Mas a prova é toda o conteúdo da disciplina, né? E na revisão a gente não consegue ver tudo, né? Que a gente viu em todas as aulas. Então a revisão são tópicos especiais. Só isso. Não é revisão que antecipa, né, as questões que vão cair na prova. Não, não é isso. Então, é para vocês se fixarem naquilo. Ah, vou estudar mais antecipada, tal forma antecipada, vou estudar um pouco mais. Então, é para ter essa focalização, tá? Vocês podem se deparar com outras questões, né, aí durante a prova. Lembrando que a prova, sendo 10 questões, ela é objetiva, então são aquelas 4 alternativas, né, em que vocês vão fazer cálculos ou vão ter questões teóricas, tá? E a prova aí é para ter uma duração, se não me engano, de 1h30 ou 1h45, aí no dia da descrição lá, das instruções de prova fica definido certinho, mas é por aí, tá, gente? É 1h ou 1h45 a prova de vocês, deve ser 1h45, tá? O mais provável. Lembrando que essa definição de tempo de prova, né, é definido lá pelo núcleo EAD da escola, então eles já definem um tempo aí que é mais do que suficiente, né, para a prova. Em geral, eles colocam até o dobro do tempo, né? Se a prova leva 45 minutos, eles põem, né, 2 vezes 45, né, 1h30, por exemplo. Tá? Então, se a prova leva 20 minutos para fazer, eles colocam 40, 45 minutos de prova. Gente, o tempo é mais do que suficiente, tá? E claro, na hora de fazer a prova, com antecedência, tá, pessoal? Já deixem separado para não ficar nervoso na hora da prova, né? Porque às vezes o nervosismo tira a atenção, atrapalha. A gente fala assim, mas é simples, é tranquilo, né? A gente já viu toda a disciplina, fez os cálculos, né? Participamos da revisão, não tem surpresa. Realmente não tem surpresa, mas se a gente se atrapalhar, né? Pode ter problema. Então já deixa a calculadora, se vai usar a calculadora, né? Já dá uma conferida na bateria dela, deixa a calculadora por perto, né? Já no lugar certinho onde vocês vão usar para a prova. Caderno, que vão usar para fazer rascunho, fazer os cálculos na folha, né? Caneta, essas coisas. Ah, eu não vou usar a calculadora normal, a calculadora do celular. Então já, né, deixo na noite anterior o celular carregando, para não ter surpresas na hora. Senão a gente começa, né, a se atrapalhar, começa a ficar nervoso, né, porque as coisas não estavam devidamente preparadas, né. Então, muita atenção a isso, tá? Já se preparem com antecedência, porque aí depois, na hora de abrir a prova lá no Moodle, né, tá tudo certinho, tudo tranquilo, né. Claro, vocês têm acesso aos materiais de vocês também, né, caso queiram, né, olhar os slides das aulas, utilizar a apostila, né, tudo isso vocês têm acesso para fazer a prova, e é claro, né, aquele material para consulta de fórmulas, onde tem as duas tabelas, né, FAC e FVA,
vai ser utilizado. Então, vocês têm que ter esse arquivo, né, para vocês abrirem na hora, poderem utilizar as tabelas com certeza, tá? Na prova terá desenvolvimento? Não, Maria Luísa, a prova é objetiva, tá? A prova lá não muda, a objetiva é que nem as avaliativas da N1, são 10 questões, só que vale 10 pontos, tá? Certo, Maria Luísa? A avaliativa da N1, né? A avaliativa 1 e a avaliativa 2 da N1 tinham 10 questões, né? Cada uma valendo 2 pontos cada uma, e com 4 alternativas, né? Isso é uma prova objetiva, né? Então, a prova final ela é objetiva também. São 4 alternativas, eu vou ter que fazer os cálculos de vocês, para tentar identificar a resposta correta, né? Então, vocês vão ter que fazer os cálculos, né? Disso não foge. Você não vai precisar demonstrar o desenvolvimento, tá? Mas para marcar a alternativa certa, tem que fazer o cálculo necessariamente, né? Se chutar, vai dar problema, né? O risco de reprovar, tá? Muito bem. Então, vamos iniciar nossa revisão pela fórmula do saque, né? Que é o último conteúdo que a gente viu na aula 6, né? O sistema de amortização constante, porque esse é um tópico, né, especial para a prova, para vocês estudarem, né? A fórmula, ela é muito simples, né? A fórmula do saque é a amortização igual ao valor do financiamento, dividido pelo número de parcelas, número de prestações. Tá? Aqui no saque, a gente precisa relembrar, né, dos 3 elementos dos sistemas de financiamento, que é a prestação, a amortização e os juros, né? A prestação, a gente sabe que ela é composta, então, por esses outros 2 elementos, né? A prestação é uma parte de amortização e uma parte de juros. Os juros fica para o banco, a amortização abate saldo devedor. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, cada sistema de amortização funciona de uma forma. O sistema de amortização saque tem a amortização constante. Então, dos 3 elementos, prestação, amortização e juros, né? A amortização no saque é que é constante, a prestação tem uma variação decrescente, os juros também tem uma variação decrescente. Esses conceitos são extremamente importantes. Vocês já perceberam isso durante os nossos exercícios, né? Em cada aula, a segunda parte das aulas sempre teve exercícios, e nesses exercícios de saque, né, tinha essa situação, né? Tinha lá o valor da amortização, né, e tinha um componente teórico junto, né, nas alternativas. A amortização é tanto, e esse valor é crescente, esse valor é decrescente, esse valor é fixo, para vocês marcarem a alternativa correta. Então, sempre muito cuidado em relação a isso, tá? Além do cálculo, também o aspecto teórico a respeito do sistema que está sendo solicitado naquele enunciado, tá? Um exemplo de cálculo, utilizando o sistema SAC. Então, já está dado aqui no enunciado qual é o sistema, né? E quando a gente lê sistema SAC, a gente já tem que ter em mente esses elementos, tá? Se não está em mente, está anotado no caderno, né? De vocês que no SAC a amortização é constante, o juros é variável decrescente e a prestação é variável decrescente. Isso a gente falou, né, repetidamente durante as nossas aulas, né? Durante a aula de SAC, tá? Então, além disso, já deve estar em mente. Calcule o valor da amortização referente ao empréstimo no valor de R$9.000, a ser pago em 10 parcelas, com juros de 5% ao mês. E aqui no enunciado a gente tem 3 informações. O valor do financiamento, o número de parcelas e os juros. Sendo o sistema SAC pedindo o cálculo da amortização, a gente sabe que a fórmula da amortização no SAC é, então, A igual a C por N. Então, preciso só de 2 informações. Das 3 que estão no enunciado, eu vou utilizar o valor do financiamento, 9.000, dividido pelo número de parcelas, 10. Então, a minha amortização é R$900. E é aquela situação que a gente comentou, né? Então, eu vou ter lá 4 alternativas. Uma das alternativas, por exemplo, a amortização é R$900 e esse valor
é decrescente? Letra B, o valor da amortização é R$ 900 e este valor é crescente. Letra C, a amortização é R$ 900 e este valor é fixo constante. Então, nas três alternativas iniciais, né, nós temos R$ 900 e a última pode ser, por exemplo, né, nenhuma das anteriores. E aí nós temos nas três iniciais o mesmo valor que a gente calculou, mas ao lado tem o conceito. Qual que está certo? Aquela que dá o conceito, né, correto ligado ao número do cálculo certo. Então, o saque é a amortização constante, a alternativa vai ser a amortização R$ 900, e este valor é fixo, constante. Tá? Então, muita atenção, né? Não vai ter surpresa em relação a isso, né? Foi exatamente assim que a gente fez exercícios em aula, né? Na segunda parte. Então, na prova vai ter situações assim, do mesmo jeito, tá? Ou só para calcular e marcar a alternativa correta em relação a apenas o valor da amortização, ou o valor da amortização e o conceito a respeito da amortização, tá? Bom, segundo tópico, né, importante aí da nossa revisão, para a gente se preparar para a prova, ficar atento, né, estudar em especial, trata-se do sistema Price. Tá? O sistema Price é um outro sistema, né, de financiamento ou amortização de dívidas, né, num financiamento. O sistema Price muda o elemento da constância. Né? No sistema Price, o que é constante? No sistema Price, constante é a prestação. Tá? Então, difere do sistema SAC, porque tem prestações constantes. Os elementos compostos são os mesmos, né? Price, a gente tem uma prestação, a gente tem uma amortização e um juros. Ao pagar a prestação, uma parte é a amortização que abate o saldo devedor, outra parte é os juros que fica para o banco. Né? Mas desses três elementos, a prestação é constante. Quem varia? A amortização e os juros. Né? A amortização é a variável crescente e os juros é a variável decrescente no sistema Price. Então, cada sistema tem as suas características, né? E os elementos, né, sofrem, então, variações, né, de acordo com o sistema. Price é nessa forma, né, nesse formato. Prestação fixa, amortização variável crescente e juros variável decrescente. De novo, repito, isso é extremamente importante, porque além de uma questão que possa ser só o valor da prestação, para a gente marcar, também além do valor da prestação calculada, vocês vão ter que marcar, né, o valor aliado ao conceito. Então, pode dar lá o valor da prestação, e esse valor da prestação é variável, é fixo, é constante. Muito importante. E claro, né, a gente tem que achar o valor certo para marcar a resposta, né? Então, temos que usar a fórmula correta. A fórmula do sistema Price para cálculo da prestação é R igual ao valor financiado dividido pelo fator da tabela FVA para uma determinada taxa, um determinado período. Tá? Tanto que a prestação é constante, então, se pedir no enunciado calcule o valor da prestação, vou calcular só uma vez, né? Pode ser 10, 20, 30, 50 prestações, né? No sistema Price a prestação é fixa, constante, calcula uma vez só, tá? Aqui o detalhe é cuidado, né, com o fator na tabela. A gente tem que ter certeza, né, que está olhando a tabela correta. Então, sempre olhem, né, o título da tabela que vocês estão buscando o fator, tá? Para ter certeza que estão olhando a FVA. Porque se eu usar uma outra tabela diferente, né, vai mudar o valor da prestação de vocês aí. Isso é sempre um risco. E claro, ao ler o enunciado do exercício, tenho a certeza que vocês estão usando a taxa e o período certo, né, daquele exercício para encontrar o fator, tá? Porque se vocês usarem taxa e período de um outro exercício ou de uma outra questão, o valor também vai dar errado, né? Então, são os cuidados aí importantes. Fiz o cálculo, não achei o valor da prestação, vai conferir, né? Vai dar a fórmula, se utilizou os valores corretos para chegar no valor certo ali das alternativas, tá? Muito bem. Então, um exemplo aqui, para a gente relembrar o passo a passo da aplicação da fórmula. Bruno assumiu uma dívida
no empréstimo no sistema Price. O valor da dívida é R$ 5.835, taxa de 2,5% ao mês, para liquidar em 6 parcelas, 6 vezes. Pede-se o cálculo das parcelas desse empréstimo, ou seja, o valor da prestação. Né? Então, é um sistema Price, é o cálculo da prestação. Então, está aqui a fórmula, né, da prestação do sistema Price. O valor do financiamento dividido pelo fator da tabela para a taxa. Vejam, no enunciado a taxa é 2,5 e o número de parcelas é 6. Então, eu vou olhar a tabela, olhar o título lá da tabela, ter certeza que a tabela é FVA. Lá no cabeçalho da tabela, eu vou procurar a taxa, né? Então, ali na horizontal tem taxas 0,5%. Meio, 1,5%, 2, 2,5%, 3 e assim por diante. Então, do 2,5% eu paro, vou até o NX, né? Acho o fator correspondente. E esse fator para taxa 2,5, N6 na tabela FVA é 5,5813. A gente divide o valor de financiamento pelo fator. Nós temos aí uma prestação de R$ 1.059,34. Então, serão 6 prestações fixas nesse valor, tá? Então, o valor da prestação é de R$ 1.059,34 e trata-se de um valor constante. Então, está aqui um exemplo de uma alternativa, né, que pode ser utilizado na prova, né, na substituição, por exemplo, né, que vocês já viram, né, em algumas aulas nossas aí, com os exercícios, né. A gente fez exercícios na aula do sistema Price, os exercícios tinham isso também, né. Alternativa A, o valor da prestação é 1.059,34 e trata-se de um valor variável. O valor da prestação é de 1.059,34, trata-se de um valor decrescente. O valor da prestação é de 1.059,34, trata-se de um valor variável crescente. O valor da prestação é de 1.059,34, trata-se de um valor constante. Agora está certo. E aí eu marco essa alternativa. Então eu posso ter essa situação sim, né? Em cada uma das alternativas, dar o mesmo valor e mudar o conceito aqui, né? Na frase, porque muda a resposta certa. Ou então, eu posso ter, né? Nesse mesmo formato, né, mudando o valor do cálculo. O valor da prestação é 1.059,34, o valor da prestação é 1.000, o valor da prestação é 900, o valor da prestação é 700, né, e muda o conceito também junto com o valor, né? E a gente vai ter que achar o valor e o conceito correto. Tá? Então, a gente sempre vai precisar ter a ciência, né, de como fazer o cálculo, né, achar o valor correto, e a ciência de quais são os conceitos desse sistema que a gente está calculando. Nada diferente daquilo que a gente viu em aula. Na aula a gente viu, né, todos os conceitos, a gente viu exemplos de desenvolvimento de cálculo, né, depois, na segunda parte da aula, exercícios no Classroom, a gente fez exercícios, né, com o mesmo procedimento, passo a passo de cálculo, com alternativas, esse mesmo formato que eu estou repetindo, que pode ocorrer para vocês, né? Então, na prova vai acontecer exatamente a mesma coisa que a gente viu nas aulas e que vocês fizeram nos exercícios na segunda parte da aula. Então, claro, né? Quem participou de todas as aulas ao vivo, fez os exercícios, dúvidas, né? Já está mais do que bem preparado, mas a revisão sempre ajuda um pouquinho mais, né? Então, tenho certeza que vocês estão olhando, né, essa solução aqui e estão vendo, isso aqui eu sei fazer, né? Tá confirmando, né? O aprendizado, tá? Agora, realmente, quem talvez não tenha feito os exercícios de aula, tirado as dúvidas, né? Ou não tenha participado de aulas ao vivo, né, tenha mais dificuldade em relação a isso. Então, acaba que a revisão ajuda mais ainda, né? Mas é sempre bom fazer uma revisão, né? É sempre bom relembrar das coisas. Então, nós temos aí um segundo tópico, né? Para vocês se prepararem para a prova. O primeiro foi o sistema SAC e o cálculo da amortização. O segundo é o sistema Price e o cálculo da prestação. Tá? Por enquanto, gente, como é que tá esses dois tópicos que a gente lembrou? Tranquilo? Ficou alguma pergunta? Querem fazer alguma... Tranquilo. Tranquilo?
A Bruna também colocou tranquilo, o Eduardo também. A Laura também colocou tranquilo no chat. Muito bem, gente. Nosso próximo tópico de revisão, então, é a renda financeira antecipada, né? Mais propriamente aí o conceito dela, né? A Adélia também colocou tudo bem no chat, legal, Adélia. A renda financeira antecipada, então, ela traz em si algumas características, né? Ela é conhecida por ser um sistema de prestação com entrada. Vocês vão lembrar daquela tabelinha, né? Das rendas financeiras, aquela tabela azul, né? Em que a gente viu ali durante as aulas de rendas financeiras, tanto antecipada, pós-antecipada e diferida. Então, elas têm lá as características, né? Para a situação financeira e comercial, né? E a renda antecipada, além de ser com entrada, ela é caracterizada por pagamentos no início do período, né? O que difere ela da pós, né? A pós antecipada é sem entrada e ao final do período se faz os pagamentos. A renda financeira antecipada, então, é com entrada no início do período. Então, esses dois termos definem, né, uma renda antecipada. Inclusive, quando a gente lê esses termos, né, no enunciado do exercício, a gente sabe que tem que olhar para as 4 formas da antecipada. Se eu ler no enunciado que aquele financiamento, ou aquele empréstimo, ou investimento feito com entrada ou pagamentos no início do período, eu sei que são, então, as formas da antecipada. Essas são as características dela, né, que nos ajudam a definir as fórmulas, tá? Relembrando, né, gente, que cada tipo de renda tem as suas fórmulas, né? E a gente viu durante as nossas aulas, fizemos exercícios, né? Vimos passo a passo de cálculo, né? Tanto na renda antecipada, na pós-antecipada e na diferida, tá? Então, na antecipada é isso. Ela é caracterizada por ter entrada. Então, li ali que é com entrada, vou usar as rendas antecipadas. Então, na renda financeira antecipada, nós vamos ter situações, né, para definir as fórmulas, né? Então, eu li no enunciado do exercício, que é com entrada, o pagamento é feito no início de cada mês, trata-se de uma antecipada, tá? Então, a gente viu que antecipada, assim como a pós-antecipada, durante as nossas aulas, a gente viu que elas têm 4 fórmulas, né? Na antecipada, das 4 fórmulas, 2 serão de aplicações financeiras e 2 serão para operações comerciais. Então, quando é que eu sei que eu uso as fórmulas de aplicação e quando é que eu sei que eu utilizo as fórmulas de operações comerciais da renda financeira? No caso da antecipada, claro, além de ter o termo com entrada ou no início do período, nós temos no enunciado a identificação da situação, né? Está sendo feito um investimento, estão sendo depositados em uma aplicação financeira mês a mês um determinado valor, vai gerar um resgate após o investimento. Então, nós estamos falando de aplicações e investimentos. Então, são as 2 fórmulas que utilizam a tabela FAC, que é a tabela de fator de acúmulo de capital. Tá? Então, são 4 fórmulas, né? A gente viu os nossos slides, as 2 de cima, no caso da antecipada, então, são as fórmulas que utilizam a tabela FAC para aplicações financeiras. Dessas 2 fórmulas, uma é prestação e outra é montante. Então, quando se trata de uma renda financeira antecipada, fala no enunciado qual é o valor que está sendo colocado mês a mês, e é um financiamento, é um investimento, o que vai sobrar para calcular? Um montante, né? São só 2 formas de aplicação. Ou é montante, ou é prestação. Se no enunciado já está dizendo que eu estou colocando um valor mês a mês, então é a prestação que eu estou colocando mês a mês. Sobra o que para calcular? O montante. Mas mesmo assim, né? Eventualmente no enunciado vai perguntar, né? Quanto acumulou ao final desse período de investimento? Então, a forma do montante
da antecipada. O montante da antecipada é dado pela fórmula, então, prestação vezes fator da tabela de acúmulo de capital, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses. Tá? Então, claro, uma coisa que diferencia também a fórmula, né, ou as fórmulas da renda financeira antecipada das rendas pós-antecipadas, né, é que todas as fórmulas da antecipada têm aí esse elemento 1 mais a taxa, né? E as fórmulas da pós-antecipada, nenhuma tem 1 mais a taxa. É o que já diferencia uma da outra, né? Muito bem. Na aplicação dessa fórmula, alguns cuidados, tá? A gente já identificou ela como sendo antecipada, né? Com entrada, início do período, são as 4 fórmulas. Já definimos que a aplicação são as duas de cima. Das duas fórmulas de cima, a tabela de fórmulas, né, da antecipada, nós vimos que é a do montante, porque normalmente vai falar lá, né, que está depositado o valor das prestações, falta um montante a calcular, assim a gente chegou nessa fórmula. Cuidados importantes, tá? O fator na tabela. Então a gente tem que olhar para o título da tabela que a gente está utilizando para procurar o fator. Sempre façam isso, né? Para evitar de utilizar a tabela errada. Então, li lá no topo da tabela FAC. Então, tá a tabela aberta, né? Tabela do fator de acúmulo de capital é para investimento. Olhar o I e o N, né, corretos, para achar o fator na tabela. Ter certeza que eu estou usando a taxa do enunciado do exercício que eu estou fazendo naquele momento. Ter certeza que eu estou utilizando o período N, né, enunciado do exercício que eu estou fazendo naquele momento, tá, para ter certeza que estou usando o fator correto. E claro, quando eu vou fazer 1 mais a taxa, não esquecer de que isso a gente repetiu, né, infinitas vezes, né, desde lá das primeiras aulas, né, com as fórmulas de juros, depois, né, no aumento do desconto excessivo, depois durante as rendas financeiras, depois nos sistemas, né, de amortização, todos eles, né, a gente sempre repetiu isso, então é um erro que acredito eu que já não esteja acontecendo mais, mas é importante relembrar, a gente não pode somar um numeral com um valor percentual. Isso é uma regra básica, fundamental da matemática, né? Então, a gente não só soma um número com valor percentual. O valor percentual tem que ser convertido para numeral, tá? Então, aqui dentro dos parênteses, se eu tiver 1 mais a taxa do financiamento, por exemplo, 2,5%, tem que converter esse 2,5% para numeral. 2,5% é 2,5 por 100, né? Vai ficar 0,025. 1 mais 0,05 vai ficar 1,025. Muito bem. Aí esse valor aqui resolvido dentro dos parênteses que eu vou multiplicar, né, pelo fator da tabela, que eu vou multiplicar pelo valor da prestação. Tá? Outro detalhe para não esquecer é que fator, né, o fator que eu encontrar aqui na tabela FAC, eu utilizo ele com todas as casas após a vírgula. Tá? A gente não faz arredondamentos, tá, de fator, não diminui o número de casas depois da vírgula, todas as casas, certo? Vamos então a um exemplo. Nesse enunciado diz assim, uma pessoa aplica, então isso já é uma informação importante, porque se tratando, se for o caso de uma renda financeira, né, eu vou ter que cuidar os termos início do período, né, fim do período, né, com entrada, sem entrada, para definir, né, se é uma renda financeira antecipada ou pós-antecipada. Ou então eu vou ter que cuidar o termo, né, com carência, porque se tiver carência, é renda financeira diferida, né? E aí diz, então, uma pessoa aplica, é um investimento. Tá? Ela aplica R$ 1.020 sempre no início de cada mês. Então, se ela está colocando um valor sempre em cada mês, o que são esses R$ 1.020? Esse não é o montante, não é o valor acumulado. Isso aqui é a prestação que está sendo paga todos os meses. Está dito aqui, né? 1.020 todos os meses. Então, é o R. R$ 1.020 sempre no início de cada mês. Bom, no início de cada mês, identifica uma renda financeira antecipada, né? Que é aquilo que define uma antecipada. A renda financeira antecipada é no início de cada mês, né? É com entrada. Então, se está no termo aqui início, já sei que é uma renda financeira antecipada.
Da antecipada, temos 4 fórmulas, 2 de investimento e 2 de operação comercial. No início do texto já diz que é uma aplicação financeira. Então, as 2 fórmulas de investimento. Das 2 de investimento, a gente tem uma de montante e uma de prestação. O valor que é depositado mês a mês, né, o R já está aqui. O que sobra para calcular? Se só tem 2 de aplicação e a prestação já está aqui, sobra para calcular o montante, né, da antecipada. Simples, né, de definir a fórmula. E essa aplicação, então, é feita durante 12 meses, é o nosso N, né, é o período de investimento. A taxa é de 1,5% ao mês. E aí pergunta quanto é que ele vai ter ao final do período, ou seja, quanto é que ele vai acumular, né, lá no final desse investimento. Ou seja, lá no final do investimento ele vai ter um bolo, um montante. Então aqui, se tinha dúvida, né, já tirou a dúvida. Não é prestação, é montante, né, que é aquilo que acumula para o final do período é um montante. Então tá lá, fórmula do montante da antecipada por todos esses indicativos que estão anunciados. Prestação 1020, que multiplica o fator da tabela FAC, aquela certeza que a gente está olhando a tabela correta, né? Certeza também que está olhando a taxa, 1,5, que é a taxa desse exercício, né? Certeza que a gente está utilizando o N desse exercício, que é 12, e é uma coisa extremamente importante, porque a gente vai ficar fazendo, né, um exercício, uma questão da prova por vez. Então, daqui a pouco, né, eu vou fazer outro exercício, outra questão da prova, e vou acabar levando da memória, né, os valores no exercício anterior, na questão anterior. Então, para evitar isso, sempre confere, né, monta o cálculo no caderno, né, certinho, né, olhando ali, associado, o que diz, copia, anota mesmo, né, 1,5%, 12%, porque aí depois, na hora de colocar na calculadora, está olhando o que anotou ali, né, que leu no enunciado, e não está fazendo de cabeça. Ajuda aí a evitar o uso, né, de informações de outros exercícios. A gente leu, anotou e desenvolveu o cálculo no caderno para poder marcar a resposta correta, né? Se a gente fizer o passo a passo no caderno, né, a gente consegue, inclusive, auditar com mais facilidade, né, o cálculo, se a gente chegou no final e não achou a resposta, né? A gente consegue olhar o que eu fiz, usei esse valor, que é o mais fácil da gente identificar, tá? Então, usar o fator, então, para taxa 1,5 e o N 12, o fator lá na tabela FAC para essa condição, taxa 1,5 N 12, é 13,04121 vezes 1 mais a taxa, né? 1 mais 1,5%. E aqui, né, 1,5% a gente sabe converter ele para numeral, 1,5% fica 0,015, 1 mais 0,015 fica 1,015. Então tá aqui, né, as soluções. Os parênteses ficou 1,015, o fator ficou 13,04121, usa todas as casas após a vírgula. A prestação 1.020. Agora é só multiplicar os 3 elementos, né? Chegando então ao montante de R$ 3.501,56. Então, a resposta terá ao final do período a importância de 13.501,56. E a gente pode, então, na prova, ter lá as 4 alternativas, né? Terá ao final do período a importância de exatamente esse valor, né? Terá a alternativa B, terá ao final do período a importância de, aí vem um outro valor, alternativa C um outro valor, e assim por diante, para a gente marcar a alternativa certa. Então, obviamente, a gente tem que fazer o cálculo, né, passo a passo, aí no caderno de preferência, né, para chegar e identificar a resposta correta, tá? Claro, se a gente faz o desenvolvimento do exercício, né, da questão no caderno, e não identifica, né, que chegou na resposta certa, né, ou numa das 4 alternativas que estão dadas na prova, fica mais fácil a gente procurar onde está o erro. Se eu fizer de cabeça só pegando a calculadora, né, a fórmula é tal, põe ali 1.020, acho o fator, olha na tabela, põe o fator, ponho ali, né, uma taxa, multiplico tudo igual. Aí não dá o valor. Bom, aí qual é a memória do cálculo mesmo? Será que eu usei? Eu não sei se eu usei, né? Eu não tenho como auditar isso, né? Se eu usei o fator certo, se eu utilizei o percentual certo, né? O N certo para achar o fator. Se eu tiver feito isso a lápis ou a caneta no caderno, fica fácil de olhar esse passo a passo.
Bom, o resultado não deu as 4 alternativas. Então, onde é que está o erro? Esse eu fiz no caderno, anotei o cálculo, então vai ficar fácil de olhar esse passo a passo, né? Ah, foi ali, ó, a taxa, eu pus a taxa aqui, né, 2%, e era, né, de outra coisa, não é desse exercício, né? E aí fica fácil da gente identificar onde está a falha, tá? Então, uma dica, né, para facilitar aí, caso não encontre o valor certo, né, poder auditar o cálculo. Se fez no caderno, fica bem mais fácil, né? Senão a gente fica retentando várias vezes ali na calculadora, né, sem anotar. E aí a gente nunca lembra, né, o passo a passo certinho aí para rememorar, né, qual foi o erro, tá? Aqui, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, senhor. Legal, Laura. Muito bem. Então, vamos... Deixa eu ver, acho que já passei essa fórmula, né? Já passamos essa fórmula? Já. Vamos ver um outro exemplo da nossa renda financeira antecipada, tá? Agora, na renda financeira antecipada, nós vamos ver a fórmula da prestação, tá? Ela pode nos levar ao entendimento, né, de que seria, né, aquela outra fórmula de uma operação comercial. Por quê? Nós temos 4 fórmulas, né, nas rendas financeiras. 2 de aplicações e 2 de operações comerciais. Nas aplicações eu tenho montante e prestação, né? E nas operações comerciais eu tenho valor atual e prestação. Então, a fórmula do R da prestação poderia me levar ao entendimento, né, de que se trata do R da operação comercial. Então, para não confundir uma com a outra, né, o termo investimento é que determina, né? Então, vai estar lá, por exemplo, é feito, né, um pagamento mensal no início de cada período. Bom, é uma antecipada, é no início do período. E é feito um pagamento mensal. Tá, mas qual R seria esse? Do investimento ou da operação comercial? Aí no enunciado vai falar, né? Trata-se de um investimento ou trata-se de uma operação comercial. Uma compra, uma venda, um financiamento, renda financeira antecipada, vai ser o R comercial. No caso aqui, nós estamos relembrando a fórmula do R da prestação de um investimento. Então, na antecipada, a gente vai ler o enunciado, vai dizer lá então que é com entrada ou no início do período, aí é uma antecipada. Das 4 formas antecipada, né, vai falar que esse é feito em investimento, então são as 2 fórmulas, né, de investimento, montante ou R do montante, o R do investimento. Vai determinar ali nesse enunciado, então, qual é o montante que se quer, o sobra para calcular, né, o valor da prestação. Neste caso, o valor da prestação é montante dividido pelo fator da tabela, FAC, porque é investimento, né, vezes 1 mais a taxa. Aí seguem as recomendações, tá? Com relação ao fator, com relação 1 mais a taxa, como a gente falou, tá? Fator, ter cuidado, que olhando lá o título da tabela, ter cuidado, né, que está olhando a taxa e o período correto, e nunca esquecer, né, que não se soma 1 mais um valor percentual, a gente tem que converter o valor percentual para numeral, tá? Então vamos a um exemplo. Quanto você terá ao investir mensalmente e sempre no início de cada período para resgatar R$ 8.500 ao final de 18 meses, sendo remunerada a taxa de 8% ao mês, tá? Então, quanto é que eu vou investir mensalmente? Então, investir mensalmente, eu vou colocar todos os meses um valor. Eu estou colocando todos os meses um valor, é R. Eu já sei que é um investimento. Então, das 4 fórmulas, né, as 2 de baixo são operações comerciais, as 2 de cima lá nas rendas financeiras é investimento, eu já sei que é das 2 de cima. Das 2 de cima, que é montante e prestação, eu já sei que eu estou colocando, né,
que eu vou ter que investir mensalmente um valor, então tem que descobrir que valor é esse que eu estou colocando mensalmente, é o R, tá? Sempre no início de cada mês, então é das antecipadas, né? A cada para resgatar 8.500. O que eu resgato ao final do investimento? Eu resgato um montante, então já está aqui dado um montante, 8.500 desse investimento. Ao final de 18 meses, então está aqui o nosso N, né? N18, sendo remunerada a taxa de 8% ao mês. Aplica-se então a fórmula da prestação, né, do investimento para uma antecipada. Então, montante dividido por FAC, que multiplica 1 mais a taxa. Montante está dado anunciado, 8.500, né, que é o valor que eu vou resgatar ao final do período de investimento. Lá no eu tenho um montante acumulado de 8.500, dividido pelo fator da tabela FAC. O fator da tabela FAC é encontrado pela taxa 8% e o N 18. Então, taxa e N, olhando a tabela FAC, dá um fator de 37,45024. Vezes 1 mais a taxa é 8%. 8% é 8 dividido por 100, dá 0,08. 0,08 mais 1 fica 1,08. Claro, aqui, né, primeiro a gente tem que multiplicar o fator encontrado na tabela FAC pelo resultado dos parênteses, né? Então, primeiro faz isso, encontra o valor aqui, 40,44626. Aí sim vai dividir o montante pelo valor dessa multiplicação que a gente encontrou, os 40,44626. Vai dar um valor de prestação de investimento de R$ 210,16, significando que ele vai ter, então, que investir mensalmente essa quantia, né? 210,16, para conseguir, daqui a 18 meses, né, alcançar o valor de R$ 8.500. Tá? Essa é a aplicação da nossa fórmula da prestação de uma renda financeira antecipada para investimento. Sempre lembrando, tá, gente? Falou investimento, aplicação financeira, vai ter um montante para resgatar, né? A gente utiliza as fórmulas que tem o fator FAC, fator de acúmulo de capital para investimentos. Um outro elemento aí para a nossa revisão é a renda financeira antecipada. Na renda financeira antecipada, como a gente já tem, né, repetido, trata-se então daquela renda que tem uma situação que é coentrada ou os pagamentos são feitos, né, no início de cada período. Então, licoentrada no início de cada período é antecipada e tem 4 formas. Se no enunciado se tratar de uma operação comercial, uma compra, uma venda, um financiamento, um empréstimo, nós estamos falando de uma renda financeira antecipada. Então, com entrada, pagamento no início do período, está sendo feita uma aquisição, uma compra, uma venda, nós temos a fórmula do valor atual, né, para calcular e descobrir qual o valor, né, desse produto, qual o valor atual, qual o valor à vista do produto. Então, das 4 fórmulas, 2 são de investimento, 2 são operações comerciais. As 2 de operações comerciais, uma é valor atual, ou valor à vista C, a outra é a prestação. No enunciado, pede valor à vista da mercadoria, pede o valor atual do financiamento, então é o cálculo de C. Tá? Então, o cálculo de C, de uma antecipada, porque é uma compra e venda e é com entrada ou no início do período. Tá? Então, C igual ao valor da prestação R, que multiplica o fator da tabela FVA. Vejam, né? Uma operação comercial, compra e venda, não é investimento, né? Então não usa a tabela FAC, utiliza a tabela FVA, tá? Na fórmula, para a taxa IN do exercício, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, aqui as mesmas recomendações, né? Cuidado na soma, 1 mais a taxa tem que converter para numeral,
o fator da tabela, ter certeza que está olhando a tabela FVA, né? Olha lá o título da tabela, e sempre aquele cuidado especial. É um dos erros mais comuns, né? Nos cálculos de rendas financeiras, nos cálculos de amortização de dívidas, ou mesmo lá nos de juros simples compostos, é a taxa e o N, né? É muito comum a gente trocar esses valores aqui, né? E não achar o resultado de primeira, no primeiro cálculo, né? Porque às vezes a gente puxa uma taxa de um outro exercício, puxa uma taxa de outro enunciado, né? E o N é a mesma coisa. Então, ajuda muito quando a gente faz o cálculo, né, no caderno, passo a passo, porque fica fácil de auditar o cálculo. Então, cheguei no final do cálculo, não deu as 4 alternativas que tem ali. Se eu fiz passo a passo no caderno, fica fácil de eu olhar no passo a passo o que eu fiz de errado. Aí eu vou olhar, eu vou conferir lá, tá anotado lá a taxa que eu usei, tá ali, não bate com o enunciado. Aí eu consegui, né, identificar o meu erro no cálculo para achar a resposta correta. Então é sempre importante sempre fazer uma auditoria do cálculo, né? E se é importante auditar o cálculo, é importante a gente ter esse cálculo passo a passo, né, no caderno, para a gente poder olhar esse passo a passo, tá? Se eu não tiver feito isso, né, certinho passo a passo, né, direto, por exemplo, na calculadora, né, alguma coisa nesse sentido, a gente pode se perder um pouquinho na hora de rever o passo a passo do cálculo. Então, a recomendação é a gente fazer um desenvolvimento, assim como a gente fez para o trabalho disciplinar, né? Vocês fazendo no caderno de vocês. Estou fazendo a prova, estou fazendo uma questão, estou fazendo o passo a passo do cálculo. Aí cheguei na resposta final, bateu ali, bateu, ok. Não bateu, eu consigo auditar, porque eu fiz todo o passo a passo. Tá? Muito bem. Então vamos a um exemplo para aplicação do cálculo do valor à vista de uma determinada mercadoria numa renda financeira antecipada. Então, no enunciado diz assim: uma mercadoria é vendida, aí temos uma operação comercial, né? Trata-se de uma compra e venda. A gente não tem ainda se é uma antecipada, pós-antecipada, enfim, né? Mas a gente sabe que vai ser uma das duas fórmulas das operações comerciais, porque ambas, né, tanto antecipada quanto a pós-antecipada, tem 4 fórmulas, as duas de cima, aplicação financeira, as duas de baixo, operações comerciais. Das duas de baixo, uma é valor atual e outra é prestação. Então, a mercadoria vendida é uma operação comercial. A prazo, com entrada. Agora já sei que é aquelas duas formas de operações comerciais de uma antecipada, porque é com entrada. Tá? Em 4 prestações mensais, nosso N é 4. O valor é de R$ 95,00 cada, ou seja, o que está me dando aqui? Está dizendo que são 4 prestações de 95, então já está me dando o R. Vou pagar 4 prestações de R$ 95,00. Então está sendo dado o R. Então eu vou fazer o cálculo de uma antecipada, porque é com entrada, de uma operação comercial, são as duas formas de baixo, é o valor atual ou a prestação. A prestação está dada aqui. Sobra o que para calcular? O valor atual, C. Tá? Juros de 5,5% ao mês. Pergunta qual é o valor à vista. Então, para tirar todas as dúvidas, né? Pergunta o valor à vista. O C é o valor à vista, né? O C é o valor atual. Tá? Então, C, valor à vista da mercadoria para uma antecipada, prestação vezes fator vezes 1 mais taxa. Prestação é 95. O fator da tabela é FVA, utilizada para operações comerciais, né? Taxa 5,5 e N4. Para a taxa 5,5 e N4, na FVA, a gente usa então o fator 3,50515 vezes 1 mais a taxa. A taxa nesse enunciado é 5,5%. A gente sabe que a gente não pode somar 1 mais 5,5%. Né? Então, transforma 5,5% para numeral, vai ficar 5,5 por 100, que dá 0,055. 1 mais 0,055 vai ficar 1,050. Aí multiplica os 3 elementos, né? Prestação vezes fator vezes o resultado dos parênteses, dá um valor atual de R$ 351,30. Então, esse é o valor atual, né, da mercadoria que está sendo vendida. Tranquilo, gente? Perguntas, dúvidas?
A Laura colocou tranquilo no chat, a Maria Luísa também. Legal, gente. Que bom que tá todo mundo tranquilo, né? Não temos dúvidas aí. A gente tá bem preparado para a prova, né? Meu desejo é que todo mundo fique com 10, né? Espero que dê certo, né? Se não der o 10 para todo mundo, pelo menos que fique bem próximos do 10 ali, né? Vai ficar bem bacana. A renda financeira diferida. Esse é um tipo de renda, né? Das três rendas, antecipada, pós-antecipada e diferida. Esse é o tipo de renda que ele é o mais simples da gente identificar no enunciado, né? Porque na renda financeira diferida, necessariamente é dado o prazo de carência, né? Porque não há outra forma de calcular, né, a renda financeira diferida, tá? Então, prazo de carência define o uso das formas da diferida. As formas da diferida também são em quantidade menores, né? Na diferida não tem cálculo de montante, na diferida tem cálculo de prestação e o cálculo do valor atual, sendo que o valor atual é em dois passos, né? É o CM e o C0, e a prestação só tem uma, né? Só tem o R para calcular aí na renda diferida. Então, a gente vai encontrar no enunciado, né? Pedindo para calcular ou o valor atual, o valor à vista da mercadoria, né? O C, né? Naqueles dois passos CM e C0, ou vai pedir o valor da prestação. Dando prazo de carência e pedindo o valor da prestação, é essa fórmula aqui, né? Então, prestação da diferida é o valor atual, né, da dívida, vezes 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado ao prazo de carência, importante, né? Aqui a potência é o período de carência, dividido pelo fator da tabela FVA para a taxa I e o prazo N, tá? Aqui muito importante, porque tem dois prazos no enunciado. Um é prazo de pagamentos, né? É o N, é o número de parcelas. E o outro é o prazo de carência, aquele tempo que se tem, né, até começar a fazer os pagamentos. Então é muito importante, né, a gente não confundir as duas coisas, tá? Então a potência é o prazo de carência. Não vamos confundir um com o outro. Muito bem. Um exercício aí para a gente relembrar. Qual o valor da prestação? É o R, né? A ser pago por um financiamento no valor de R$10.150. Então, esse aqui é o valor atual, né, o valor do financiamento. No prazo de 18 meses, associado a taxa de 5% ao mês e com carência de 90 dias. Então, até chegar ao final do enunciado, a gente não sabia ainda, né? A gente sabia que era a prestação R, mas não falava ali com entrada, nem no início do período, né? Nem sem entrada, nem ao final do período. E fala carência, então é diferida, né? Se é diferida e pede prestação, só tem uma forma da prestação da diferida, que é aquela que a gente acabou de ver, né? Então, a aplicação da fórmula, o valor do financiamento, né? 10.150, vezes 1 mais a taxa é 5%, né? Vai ficar 0,05. Fecha parênteses, elevado à potência do período de carência. Período de carência no enunciado aqui é 90 dias. A taxa está ao mês, então a gente tem que transformar o período de carência para mês também. 90 dias são 3 meses, né? Cada mês tem 30 dias, então são 3 meses o período de carência. Então leva a potência 3, divide por fator da tabela FVA. Para a taxa 5 e o N, 18. Para a taxa 5 e N, 18, na tabela FVA, o fator é 11,68959. Bom, a gente precisa resolver os parênteses, né? Então soma ali, vai ficar 1,05. Aí precisa a potência, 1,05 elevado à potência 3, fica 1,15763. Precisa resolver a multiplicação primeiro. 10.150 vezes o resultado da potência. Ficou 11.749,94. Aí sim,
a gente divide pelo fator. Tá? Dividido pelo fator, chega a uma prestação de R$ 1.005,16. Então, o valor da prestação é R$ 1.005,16. Claro, né? A gente pode ter lá as 4 alternativas, né? Alternativa A, o valor da prestação é tanto. B, o valor da prestação é tanto. C, o valor da prestação é 1.005,16. Então, alternativa correta. Olhando as alternativas, feito o cálculo, olhando todas as alternativas, nenhuma delas deu o valor que a gente encontrou no cálculo, a gente tem que conferir, né? Estou usando a fórmula certa? Estou fazendo a potência com um período de carência certinho? Estou fazendo a soma do número 1 com o valor percentual transformado para numeral? O fator da tabela, estou usando a tabela certa? Encontrei o fator certo, usando o I e o N correto do enunciado? Então a gente audita o cálculo, né? As informações estão todas certas. Aí eu vou ver se eu fiz o passo a passo correto, né? Se eu fiz a multiplicação certa, se eu fiz a divisão corretamente para auditar o cálculo. Sempre importante, né? Fazer esse passo a passo aí de auditoria do cálculo quando a gente não chegar no valor correto, tá? Para garantir aí, né, que a gente não usou valores incorretos, usou tabela incorreta, né? Para chegar na resposta, tá? Bruna colocou ali no chat que tinha caído a conexão. Tranquilo, Bruna. Está sendo gravado, tá, Bruna? Se tu perdeu uma parte grande da explicação, aí da revisão, depois esse arquivo é disponibilizado para vocês, tá? Procura assistir esses trechinhos aí que talvez tenha caído, tá? Bom, vamos revisar uma coisa lá do início, né, da nossa disciplina, que foi a regra de 3 simples, tá? Então, fez parte do nosso conteúdo, né? Pode estar presente na prova? Pode. Então, vamos relembrar. A regra de 3 é relativamente tranquilo, né? Não é um conteúdo assim que seja algo novo, né? Vocês já viram isso no ensino fundamental, enfim, no médio, né? E aqui, para a matemática financeira, nos nossos raciocínios de cálculo, foi importante, né, rever esse elemento, porque a gente precisa fazer multiplicação, né? Às vezes cálculo de porcentagem. Então, a regra de 3 ajuda muito. Durante, então, a primeira aula que a gente teve, a gente fez essa abordagem, né, introdutória com a regra de 3. A regra de 3 simples, ela tem a regra de 3 simples direta e inversa. Aqui a gente vai revisar a regra de 3 simples direta. A regra de 3 simples direta, ela ocorre quando nós temos aí duas variáveis, e essas duas variáveis, elas caminham na mesma direção. Ou elas aumentam juntas, ou elas diminuem juntas. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Tá? No nosso exemplo aqui, nós temos dias de trabalho, uma variável, e remuneração, a outra variável. Então, para um determinado número de dias trabalhados, tem um salário. Quando aumenta o número de dias trabalhados, respectivamente, aumenta o salário, porque essas variáveis são diretamente proporcionais. Mais dias de trabalho, mais salário. Menos dias de trabalho, menos salário. São diretamente proporcionais, e quando as variáveis são diretamente proporcionais, a gente faz a multiplicação, né, dos fatores cruzando os elementos, tá? Então, tenho, nesse exemplo, 20 dias de trabalho, vou trabalhar mais, agora vou trabalhar 35 dias. Para 20 dias, eu tenho um salário de 836. Para 35, qual vai ser o salário? Vai ser X, né? Então, são 20 para 35, 836 para X. Como ela é uma regra de 3 simples direta, né, as duas variáveis vão aumentar, vai aumentar o número de dias, vai aumentar o salário, a multiplicação é cruzada. Então, vai ficar 20 vezes x e 35 vezes 836. Então, ficou lá, né? 20x, 20 que multiplica x, igual a 836 vezes 35. A nossa variável aqui é x, e a gente precisa isolar o x, né? Para chegar na resposta. O 20 está multiplicando o x, a gente quer isolar ele. Para isolar ele, a gente passa, né, para o outro lado da igualdade o 20. O 20 está multiplicando. Quando passa para o outro lado da igualdade, troca a operação, né? Se o 20 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade,
dividindo. Então ficou 836 vezes 36 dividido por 20. A multiplicação dá 29.260 dividido por 20, que dá então um valor de salário de R$ 1.463. Então, para 35 dias, o novo salário é R$ 1.463. Ou seja, aumentou o número de dias trabalhados, aumentou o salário, as duas variáveis andam juntas, na mesma direção, são diretamente proporcionais. Tá? Deu para relembrar a regra de 3 aí, gente? Tranquilo? Se cair na prova, todo mundo vai acertar. Laura colocou tudo certo no chat. Legal, Laura. Eduardo colocou de boa. Lara também. Tranquilo. Operações comerciais foi um outro elemento que a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Então, para as operações comerciais, nós temos a fórmula do preço de venda, né? Então, nós vimos que em operações comerciais, para a gente determinar o preço de venda, nós vamos ter uma situação quando a operação é com lucro e outra situação, outra fórmula, né? Quando a operação é com prejuízo, tá? Então, quando nós temos uma operação com lucro, a fórmula do preço de venda é V, preço de venda, igual ao C, o preço de custo, mais o lucro. Então, quando a gente tem lucro, é o preço de custo mais lucro que determina ali o preço de venda ideal. Né? Então, o sinal da operação é de mais, né? Preço de custo mais lucro. Quando tem lucro, preço de custo mais lucro. Quando tem prejuízo, V, preço de venda, é igual ao preço de custo menos o prejuízo. Então, é o preço de custo menos o prejuízo. O preço de venda quando há prejuízo. O sinal da operação é de menos. Tem prejuízo, é menos. Tá? Preço de custo C menos o prejuízo. Vai determinar o preço de venda. São só essas duas formas para operações comerciais, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Eventualmente, né, nas nossas aulas aí, nos nossos exercícios, né, houveram algumas falhas nessa interpretação, né? Alguns aí a fazer o cálculo, na hora de fazer a operação com lucro, em vez de utilizar mais lucro, utilizaram o símbolo de menos. Claro, deu errado, né? Porque usou a fórmula errada, né? E aconteceu isso também. Foram fazer operação de prejuízo e utilizaram mais lucro. Então a gente não pode trocar uma coisa pela outra, né? Então se o enunciado está dizendo que é lucro, é o C no L, é o preço de custo mais lucro. Se o enunciado está dizendo prejuízo, é o preço de custo menos o prejuízo. Não podemos trocar um pelo outro, e isso aconteceu lá nos nossos exercícios aí durante as aulas. Então, vamos relembrar, reforçar essa ideia, né? Anotar, se preciso, esse detalhe, para que não aconteça novamente, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de enunciado. Vendi uma mercadoria com lucro de 8% sobre o preço de custo. Qual o preço de venda se o preço de custo foi 900? Bom, aqui, nesse enunciado, já está dizendo que teve lucro, né? Então, eu sei que o cálculo do preço de venda vai ser a fórmula do lucro. Qual é a fórmula do lucro para o preço de venda? V igual C, preço de custo, mais lucro. Simples assim, né? O preço de custo já está ali, é 900. Então, o preço de venda vai ser 900 mais o lucro. O lucro eu não sei ainda. Nesse enunciado aqui, me diz que o lucro ele é 8% do preço de custo. Eu preciso determinar o lucro primeiro, né? Para poder depois somar com os 900. Então, vou fazer 8% do preço de custo. É 8% de 900 o lucro. Então, vai ficar 900 vezes 8%, que dá um lucro de R$ 72. Então, tá ali, né? Preço de venda, 900
que é o nosso preço de custo, mais o lucro que a gente calculou, R$ 72. Dá, então, R$ 972 o nosso preço de venda, tá? Então, determinado aqui que o preço de venda é 972 e o lucro foi de R$ 72, né? Certo? 972 é o preço de venda, é o preço de custo 900 mais 72 de lucro. Então, o preço de venda é 972. O lucro é 72. A gente pode encontrar, então, necessidade, né, de calcular não só o preço de venda, mas determinar, né, nas nossas respostas aí, alternativas, também o lucro que foi calculado. Então, muita atenção a esse passo a passo, né, porque aqui no cálculo de preço de venda, para determinar o preço de venda, eu tenho que ter feito o lucro, né, para saber o resultado final. Então, o lucro foi calculado, né. Dúvidas, perguntas sobre o cálculo do preço de venda quando se tem lucro? Essa é uma fórmula simples, né? Bem tranquila. Mas, né, aconteceram aqueles erros que eu comentei com vocês, tá? O pessoal acabou trocando aí, né, o sinal aqui na hora de fazer o cálculo, né? A gente sabe que quando tem lucro é mais, né? Não menos, né? E aí alguns utilizaram aí a forma de prejuízo, né? Quando era lucro. Né? Se a gente fizer isso, vai dar errado, tá? Então, muito cuidado, muita atenção, né? Não só aquelas fórmulas lá da renda financeira ou de amortização, a gente deve ter muita atenção, né? Que tem mais detalhes. Mas mesmo essas fórmulas mais simples, né? Se a gente tiver um pouco desatento, a gente já comete um erro. Aí uma questão a menos na prova para acertar, né? Então, muita atenção aí. O detalhe é pequeno, né? Mas, eventualmente, alguns acabam utilizando, né, o sinal errado para aplicar a fórmula do preço de venda, tá? Então, muita atenção. Juros compostos, o conceito teórico, né? Outro tópico importante para a gente relembrar aí na nossa revisão, tá? Os juros compostos são caracterizados, né, pelo chamado crescimento exponencial. O que isso significa, né? É aqueles juros sobre juros. Então, vocês devem lembrar lá da nossa primeira aula que a gente fez esse comparativo, né, com uma tabela. A tabela de juros simples, a tabela do juro composto. Viu que o juro simples, ele incide sempre sobre o principal, né? O valor inicialmente investido. A taxa de juros vai ser sempre sobre aquele valor inicial. Então, o juros é fixo ali, né? No juro simples. É sempre aquele mesmo, não muda nada. No juro composto, ele é o crescimento exponencial, porque os juros, ele incide sobre o valor acumulado anteriormente. Então, eu tive um valor inicialmente investido, rendeu um juros. Quando eu vou incidir juros novamente, é sobre o valor do principal mais os juros que foi investido, né? Aquele juros já capitalizado. Então, é chamado de crescimento exponencial. Tá? Essa característica do juro composto é um conceito que a gente precisa relembrar, né? Rememorar aí para revisar para a nossa prova. Tá? Então, juro composto é chamado crescimento exponencial porque é aquele de juros sobre juros, né? Ele é capitalizado mês a mês, o juro sempre incide sobre o acumulado. Tá? Muito bem, gente. Fechamos aí nossa revisão. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre a nossa revisão, antes da gente entrar em intervalo? Ficou tudo claro? Tranquilo. Legal, Thalia, obrigado. A Laura colocou tudo certo no chat, a Bruna também tranquilo, a Aslen também colocou tranquilo, Eduardo também tudo entendido, legal. Então, gente, 10h27, voltamos às 10h42. Intervalo, tá? Após o intervalo, a gente vai fazer a nossa chamada, que é ao vivo, né? E depois a gente vai fazer os nossos exercícios de revisão. Sempre muito importante os exercícios, né? Mas hoje, mais ainda, né? Porque já são exercícios para nossa revisão final, para a prova que acontece na quinta, né?
Então, isso tem essa importância maior ainda. Eu só fecho o microfone e a câmera, tá? Abro de novo, então, às 10h42. Se puderem não sair da conexão, né, melhor, porque aí a gente, na hora da chamada, né, não fica ninguém sem responder, né? Então tá, até daqui a pouquinho, gente.